Oi, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma receita de pão de mel, que é para você fazer e vender muito. Anota a receita: 240 gramas de farinha de trigo sem fermento, 75 gramas de açúcar mascavo, 45 gramas de chocolate em pó, 50%, 5 gramas de canela, 50 ml de óleo, 10 gramas de bicarbonato de sódio, um ovo, 50 ml de mel, 250 ml de leite e 4 gramas de fermento. É isso que você vai precisar para fazer um pão de mel maravilhoso. Aí no vídeo eu coloquei algumas coisinhas separadas, mas você pode fazer o seguinte: colocar todos os secos, tá? E depois vir colocando os líquidos aos poucos e misturando. Mas eu já tinha colocado alguns secos, que era farinha, canela e tudo mais, e não tinha colocado o chocolate em pó. Eu esqueci. Vocês podem colocar todos os secos e depois vir colocando os líquidos. O primeiro líquido que eu coloquei foi o óleo. E aí eu vou acrescentar o ovo, que entra aí também como uma espécie de líquido por ser úmido, tá? A gente vai misturando, vai agregando aos pouquinhos, sem pressa, vai adicionando todos os molhadinhos a essa parte seca que a gente colocou da receita, tá? E aí eu fui agregando leite aos poucos, tá? Até colocar ele todo na receita. E aí a gente vai mexer para deixar a massa bem homogênea. Eu troquei o fouet, que estava grudando bastante, e troquei pela espátula. Por último, mas não menos importante, o mel, tá? Tem muita gente que às vezes não utiliza o mel para a produção do pão de mel, por incrível que pareça, embora o nome seja pão de mel, né? Muita gente coloca até outras especiarias, como noz moscada. Você pode dar uma incrementada também, mas essa receita é muito boa. E aí a gente vai mexer também, tá? Até incorporar bem esse mel à receita, e aí tua massa tá pronta. Olha que massa bonita e fica uma delícia. E agora é só você passar para a forma. A minha forma aí é de 16 por 16. Eu vou usar desmoldante para untar a minha forma. Você pode untar da maneira como você quiser. Sugiro que você passe manteiga e chocolate em pó para sua massa não ficar branca. Caso você passe farinha de trigo, você pode untar com chocolate. Vocês vão ver que minha massa não vai caber toda nessa forma, mas eu escolhi essa forma porque ela é mais baixinha, até para eu ter noção, porque essa massa ela cresce um pouco. Lembra que ela leva um pouco de fermento? Então ela vai ficar alta. Como eu vou fazer o pão de mel em forminha de acetato, ele não deve ficar muito alto, porque ele precisa caber dentro da forma e a gente vai fechar, vai selar a parte de baixo desse pão de mel. Se você for fazer o pão de mel à mão livre, não tem problema a altura, tá? O pão de mel ele pode ser feito cortado, né? Você deixa ele redondinho e banhado no chocolate. A gente vai usar a forma, vocês vão ver mais pra frente. E aí eu tô utilizando uma outra forminha para poder colocar o restante da minha massa. Eu optei novamente por dividir a massa, mas colocar em uma forma mais baixa para eu ter noção da quantidade de massa, ok? Por isso que eu escolhi essa massa. Inclusive vocês vão ver aí que eu tive que esticar bem essa massa para ela poder preencher a forma inteira, né? E ela ficou bem mais baixinha e foi a massa que eu usei no vídeo para poder mostrar para vocês como a gente monta lá o nosso pão de mel. E aqui o processo é igual de bolo, tá? Levar ao forno por aproximadamente 35 minutos, pré-aquecido, e a gente vai ver justamente igual a massa de bolo. Vai espetar o palitinho, saiu limpinho, tá pronto. Vocês vão ver agora que eu já tirei a massa e a gente vai fazer o processo de montagem. Então vamos lá, a massa tá pronta, espetei o meu palitinho, meu palito saiu pronto e a gente vai começar a montar. Eu vou rechear, como é o mais tradicional, o meu pão de mel com doce de leite, tá? Aí eu vou usar chocolate fracionado, chocolate cobertura. Eu tô usando daí o da Hershey's, ok? Vocês vão ver aí, né, que eu tô usando também uma forma de acetato de 3 partes da BWB, que é para pão de mel pequeno. E aí eu peguei um cortador que cabia dentro desse buraquinho aí para poder medir, tá? Então eu vou fazer os cortezinhos redondos com o meu cortador. Eu coloquei esse cortador dentro da forma para ver o tamanho ideal para poder preencher o máximo possível lá dentro da minha forminha depois com chocolate. E aí eu vou só fazer os risquinhos que eu vou usar lá para a forminha.
E aí, finalizado o corte, olha a textura dessa massa, gente. Ela é bem fofinha, fica úmida também. Vocês vão ver, fica bem gostosa. Agora a gente vai deixar um pouquinho esses redondinhos, os cortinhos para o lado, e a gente vai fazer a casquinha do nosso pão de mel. Vocês podem ver que tem um silicone aí. E a gente vai colocar o chocolate derretido. Levei o chocolate cobertura da Hershey's de 30 em 30 segundos no micro-ondas até derreter. E na forma tem uma linhazinha que você preenche até aquela altura para ela poder ficar bem certinha na hora de colocar. Então estou preenchendo aí com chocolate até a linha que tem marcação na própria forma da BWB e vou levar depois para a geladeira ou congelador, prestando atenção no tempo para minha casquinha não congelar. E aí todas as 3 cavidades preenchidas, a gente dá batidinha ali na mesa para tirar qualquer bolinha de ar e deixar tudo bem homogêneo. Venho com o silicone, com a parte de cima, pressiono e aí vocês vão ver que o chocolate sobe até o topo, tá? Porque tá na medida certinha, olha. E aí já tá preparada a nossa casquinha, é só levar para gelar e eu já volto com o processo dela geladinha para vocês verem. Enquanto a minha casquinha vai lá para o freezer, aqui eu utilizo o freezer para agilizar, eu vou cortando ao meio os disquinhos que eu cortei com o meu cortador, ok? Porque a gente vai rechear esse pão de mel. Então a gente vai fazer um corte bem no centro para deixar as camadas o mais uniformes possíveis, que a gente vai colocar lá dentro da casquinha de chocolate que já está saindo do freezer. Gente, aqui demorou 5 minutos para a casquinha estar num ponto que eu consiga tirar e rechear. Vocês vão ver aí, vou tirar essa primeira parte e vou tirar o silicone e mantenho dentro da forma a casca de chocolate, tá? Não vamos tirar agora porque a gente ainda vai preencher. Agora com a nossa massa de pão de mel pronta, a gente vai colocar dentro da nossa forminha feita de chocolate. Vocês vão ver aí no vídeo que eu vou umedecer um pouquinho essa massa. Não tem necessidade se você não quiser. Então, como eu falei, né? Eu recheei com doce de leite. Agora eu vou fechar com a parte de baixo, com a tampinha lá do nosso disco, para poder colocar o chocolate novamente. A gente volta com ele no freezer para desenformar e vocês vão ver a gracinha que fica. Depois de 3 minutinhos no freezer, aí a casquinha já tá durinha e pronta pra gente desenformar. Eu vou colocar um plástico filme na minha bancada, vou desenformar e eu vou fazer um embrulho deles com o próprio plástico filme, vocês vão ver, tá? E agora eu vou cortar para vocês verem como que fica por dentro. Olha, fica bem bonitinho, bem uniforme. Por isso que eu gosto dessa forminha de acetato, porque ele fica bem retinho embaixo e fica muito bonito embalado.